Por aí, Filipenses 4, a partir de 4. Sabe, irmão, talvez seja a primeira vez que acontece isso comigo. Não estou lembrando aqui, mas o que eu preparei para essa noite não tem nada a ver com o que eu vou ministrar aqui. Porque quando eu entrei nesse lugar, eu na hora veio no meu coração, pode abrir a Bíblia que não vai ser aquela palestra, aquela palavra guardada. Então a palavra está guardadinha. Eu achei até muito boa a palavra, até sentido, assim. Palavra que tenho certeza que Deus vai usar numa outra vez, numa outra hora. Mas o Senhor me levou aqui esse texto e um outro texto nós vamos ler depois. E eu queria orar, em nome de Jesus, eu penso que Deus tem uma obra para fazer conosco hoje aqui, amém? Senhor, Ele está aqui hoje, Ele está ouvindo o seu coração, Ele está ouvindo aquilo que você veio trazer diante de Deus hoje, meu irmão. Então eu te convido, em nome de Jesus, não perca nenhum minuto desse momento, não perca nenhum segundo, não se distraia. Em nome de Jesus, meu desejo é que essa palavra caia no teu coração como uma boa semente e dê fruto. E aonde você for, você apresente os frutos da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Filipenses 4, a partir do 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Essa palavra guardará aqui na minha Bíblia, ela tem um significado aqui que está escrito aqui na nota. É um termo militar que significa continuar a manter guarda. A paz de Deus guarda os cristãos da ansiedade, da dúvida, do medo e da angústia. Amém? A paz de Deus guarda as nossas vidas de toda ansiedade, todo medo, toda angústia, de toda dúvida. E o Senhor, Ele tem promessa para nós. Então a paz de Deus, ela guarda os nossos corações e as nossas mentes. Quando Paulo escreve aqui para o povo de Filipenses aqui, ele começa o texto dizendo assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele reafirma, alegrai-vos. Sabe, primeiro ponto que o diabo muitas vezes quer tirar do povo de Deus, quer tirar de nós, do nosso entendimento, é a alegria do Senhor. Uma das primeiras coisas que o diabo tem tentado tirar do nosso tempo, do tempo que é hoje, é a alegria do Senhor. É a alegria, aquilo que o Senhor tem nos dado. Sabe, quando uma criança ganha um presente, ela ganha o presente, naquele momento, ela fica muito feliz. Ela fica feliz, abre o presente, brinca com o presente, está ali feliz. E talvez durante 5, 10 minutos ela fica ali com o seu brinquedo ali, perdendo ali, sabe, fantasiando, brincando, fica ali. É aquilo que ela tanto desejava talvez. Mas depois de um pouco tempo, muitas dessas crianças olham para o brinquedo do vizinho. Você já foi assim? Você olha para o brinquedo do lado. Aí você descobre que o brinquedo do lado é mais legal que o seu. Aí você faz o quê? Deixa o seu brinquedo e vai olhar o brinquedo do lado. Aí você fica triste, porque você não ganhou aquela bicicleta que você queria, você ganhou uma outra coisa. E assim muitas vezes isso acontece conosco, depois de velho, acontece conosco. Muitas vezes nós estamos vivendo em tempos bons até, em tempos onde Deus tem dado emprego, dado condição, ou se você está procurando emprego, mas Deus tem te dado saúde, tem te dado provisão, tem te dado paz. Talvez você muitas vezes buscou paz no seu casamento, paz no seu relacionamento, e o Senhor tem te dado esse tempo. Mas o diabo, ele é mestre em tirar o nosso foco daquilo que o Senhor quer que a gente enxergue. Ele tira o nosso foco. Você já foi para oculista? E eu já fui para oculista muitas vezes. Da última vez, para renovar minha CNH, eu sentei lá no banquinho e aquele senhor, cheio de vontade de trabalhar, cheio de gás naquele Detran, com ânimo lá em cima, ele virou para mim e falou assim: senta aí, filho. Eu sentei. Aí ele
colocou uns números lá na parede. Você está enxergando? Estou enxergando. Qual é o número? Aí você começa. Qual é a letra, né? O número, letra. A, W. E vai falando, né? Aí chegou uma hora lá que era um V, sei lá, não lembro, mas era um V assim. Eu olhei assim, eu falei, é um W. Olha direito, vai. Não é um V? Aí eu falei, é um V. Tá, apto, passou. Pode ir embora. Cheio de ânimo de trabalhar. E muitas vezes nós somos assim. Ele está olhando ali alguma coisa, o diabo ele embaça. E a gente logo já fica triste. Logo já fica desanimado, logo já fica aborrecido, logo já vem a ansiedade, logo já vem o medo que nos paralisa. Logo já vem o medo. Talvez nem chegou a acontecer aquilo que você talvez esteja imaginando, mas já vem o medo e você já fica ali, mas será que vai, não vai? E se acontecer, e se não acontecer? A palavra de Deus diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aí Paulo continua aqui, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições. Em tudo seja conhecido diante de Deus todas as vossas petições. Meus queridos, aquilo que mais o Senhor quer de nós, aquilo que mais o Senhor deseja, talvez seja o momento que Ele tem contigo todos os dias. É o momento que mais o Senhor Ele deseja, Ele anseia ter conosco. Não é quando você vem aqui e você toca lindamente o seu instrumento. Não é quando você vem aqui e canta lindamente com a sua voz. Não é quando você ministra ao Senhor lá no cultinho, quando você ministra às crianças, quando você está na diaconia, quando você está servindo a Deus. Isso é tudo muito bom, maravilhoso, é lindo. E nós temos que fazer. Se você não faz, se você ainda não está engajado, se engaje, faça. Mas o momento que o Senhor mais deseja de ter relacionamento comigo e contigo é nas nossas orações, é no nosso convívio diário com Ele. É no nosso tete a tete, é no nosso, é na nossa oração, é nas nossas petições. Por isso que sempre você vai enxergar, sempre você vai ver na Bíblia assim, gasta tempo orando. Moisés gastava tempo orando. Nós já lemos isso muitas vezes aqui. Moisés deixava tudo e montava lá a tenda dele de oração e ele ia orar e gastava o tempo dele. Quantos homens de Deus? Davi gastava tempo dele orando. E assim foi. Todos os grandes homens de Deus gastavam tempos diante de Deus. Todos. Daniel orava 3 vezes por dia. Até quando baixou o decreto do rei, ele continuava orando. Porque ele sabia que a oração tinha muita eficácia. Muito valia a oração. E todos os grandes homens de Deus gastavam tempo orando. Então quando Paulo fala assim, sejam conhecidos diante de Deus todas as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça, é porque é isso que tem que ser. É assim que tem que ser, é assim que tem que acontecer conosco. Sabe, queridos, e Paulo continua, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. A palavra de Deus diz que sobre tudo que deves guardar, guarda o teu, porque deles procede isso aí. É uma música linda essa, né? Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. E como que nós podemos guardar o nosso coração? Sabe, irmão, nosso coração não é guardado só em culto de domingo. Não pode ser guardado só em culto de domingo. O nosso coração, ele é guardado lá no início do texto, quando Paulo fala, sejam conhecidos diante de Deus todas as nossas petições. Ali o nosso coração é guardado. Ali o Senhor fala conosco, o Senhor trata conosco. Ali o Senhor vai falar exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Estou pisando no negócio. Ali o Senhor vai falar conosco exatamente o que nós precisamos ouvir. Não o que nós desejamos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. É ali, naquele quarto, naquele lugar, meu irmão. Talvez na cozinha, na minha casa, na minha cozinha. Quando elas vão dormir, eu fecho as portas, fico na minha cozinha, ligo lá o meu celular, e é ali que o Senhor fala comigo, muitas vezes na cozinha. Meu irmão, é onde o Senhor, Ele deseja tratar com o seu coração, é onde o Senhor deseja guardar o seu coração, é na sua intimidade, é na sua oração com Ele, não tem segredo. Não tem uma grande segredo, tem ali a oração. Tem ali um momento que nós temos com o Senhor, onde nós vamos ser guardados. E eu quero que você abra comigo
Em nome de Jesus, lá a sua Bíblia em 2 Reis. Não? Vem aqui. 2 Reis 4, abra a sua Bíblia. Conta aqui a história de Eliseu e a sunamita. História linda aqui que eu não tenho tempo de falar cada detalhe do texto. Até porque o relógio aqui está brilhando. Está lindo esse relógio. Eu não vou gastar aqui todo o tempo, mas eu quero trazer só alguns detalhes. E aqui no começo do texto, lá, lê comigo, 2 Reis 4, a partir do 8, diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, ao qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então aqui a mulher, o texto aqui diz que era uma sunamita rica, que tinha ali um coração muito disposto e muito lindo. Um coração que reconheceu ali que Eliseu era um homem de Deus. Reconheceu que Eliseu era um profeta de Deus. Reconheceu que Eliseu não era qualquer homem. Não era qualquer um. Reconheceu Eliseu ali a autoridade. E ela ali falou para o seu marido: vamos fazer aqui um puxadinho na nossa casa. Quando esse homem passar por aqui, a gente deixa ele dormir aqui, deixa ele descansar para ele continuar o seu caminho. E aqui no 11, continua o texto. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou, Eliseu. No 12. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Esse disseram ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. E para um pouquinho comigo. Engraçado que quando o Velho Testamento fala de filho, ele fala de herança, ele fala de continuidade, ele fala de bênção. Porque de fato um filho, ainda como é nos dias de hoje, mas muito mais forte aqui no Velho Testamento, ele tratava muito disso. Quando você tinha um filho, você tinha a bênção de Deus no teu casamento. Isso significava que a tua família ia continuar. Você tinha ali uma posteridade já formada, enfim. Então ali era algo de Deus. E aqui essa mulher, como diz o texto aqui, ela não tinha filhos. E aí vem talvez, meu irmão, para mim o que mais me deixa os meus olhos focados nesse texto, é de que a mulher, ela talvez ter um filho para uma mulher, naquela época e hoje, é o que mais uma mulher deseja. E mesmo assim, ela não parava de fazer aquilo que agradava a Deus, fazer aquilo que agradava o homem de Deus. Talvez um filho fosse um grande sonho de uma mulher, aqui, dessa mulher. Talvez era um grande desejo da vida dela. E mesmo assim, isso não impediu a falta de um filho de fazer aquilo que era certo, fazer aquilo que era bom. Sabe quantas e quantas vezes nós queremos algo e falamos diante de Deus: Senhor, quando isso acontecer, eu faço. Senhor, quando aquilo acontecer, eu começo. Senhor, quando eu tiver tal coisa, eu vou e faço. Enfim, quantas vezes nossos desejos de hoje, nos impedem de continuar. Quantas vezes os nossos desejos, o diabo ele tira o nosso foco para cima do nosso desejo. Quantas vezes nós entramos diante de Deus, primeiro, antes de falar como Paulo escreveu lá em Filipenses: alegrai-vos no Senhor, mais uma vez digo, alegrai-vos no Senhor. E quantas vezes nós entramos diante de Deus pedindo, em vez de alegrar no Senhor.
Quantas vezes nós entramos diante de Deus com uma lista de pedidos e um pouquinho só de agradecimento? Sabe, se essa mulher aqui, ela não tivesse feito talvez essa casa, esse quarto em cima da casa dela, talvez o grande sonho da vida dela, talvez aquilo que mudaria a história dela, inclusive que está registrado na Bíblia, ela nunca teria vivido. Sabe, a pessoa parou para pensar, se aquela mulher tivesse visto o profeta passando e tivesse subido no coração dela o desejo de fazer algo, e ela ter pensado assim, quer saber? Eu não tenho nem filho, para que eu vou me ficar importando com o profeta, homem de Deus? Então, cada um que siga os seus problemas. Talvez o profeta nem ia parar ali, talvez o profeta continuasse andando, talvez o profeta ia ir para outra casa, e aquilo que Deus tinha para a vida dela, talvez nem fosse acontecer. Mas aquela mulher ali, o fato de ela não ter filho não impediu ela de continuar, de permanecer, de fazer aquilo que subiu ao coração dela, que ela sabia que era bom. Então ela foi lá e fez. E aí o texto continua. Onde eu parei? No 15. 15? Ora, ela não tem filho, o marido já é velho. No 15, disse Eliseu, chamando ela se pôs à porta, disse o profeta, por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando se fez 1 ano, segundo Eliseu dissera. Então, meu irmão, aqui é uma história linda, é uma história linda. Você vai depois continuar, nós vamos continuar um pouco com essa história. É uma história linda, uma história que uma mulher que não tinha filhos, Deus foi, prometeu e Deus deu filho para ela. Continuando aqui a história, não vou ler aqui para não perder tempo. O homem, ele teve filho, o filho cresceu e teve um dia que ele estava lá com o pai, lá no campo. E aqui o menino talvez tenha tomado muito sol na cabeça, uma insolação. E aí o menino veio passar muito mal, muitas dores. O menino veio a morrer. Morreu o menino, aqui no versículo 20. Aí conta que por volta do meio-dia e morreu. Aí ela veio e ficou sabendo, e é aí que eu quero me atentar, a palavra de hoje é nesse texto, na continuação desse texto. Quando ela viu que o filho dela tem morrido, eu não sei se talvez já aconteceu não uma questão dessa aqui, mas algo na sua família, na sua casa, alguém que você conheça, alguma dor muito grande, e você tenha que correr, tenha que pedir ajuda para alguém, tenha que falar para alguém, mas essa mulher aqui, ela guardou para ela o problema dela, ela guardou para ela, nem o marido dela sabia que o filho dela tinha morrido. Ela guardou para ela viu ali a situação, conta o texto que ela colocou o menino na cama ali do profeta. Isso tudo tem simbolismo, mas ela colocou o menino na cama do profeta que ela tinha feito lá e foi correr atrás do profeta. E guardou aquilo para ela. Ela guardou aquilo no coração dela e foi atrás do profeta de Deus, que tinha ali a figura de um homem de Deus, tinha a figura de Deus no Velho Testamento, era o profeta de Deus. Sabe, quando estava lembrando aqui, quando eu estava ali sentado, quando a Lívia quebrou o braço, você lembra, né? Óbvio. Eu estava chegando de São Paulo numa reunião, estava no meu carro, Leandro ainda. Acho que era meia-noite, por aí, né? Meia-noite e meia, a gente estava em São Paulo, a gente desceu. Aí eu estava deixando todo mundo, estava deixando o Leandro na casa dele. Aí a Natália liga, meia-noite e pouco, chorando aos berros, porque a Lívia tinha caído do móvel lá de casa e quebrou o braço. O Leandro estava do meu lado, ele escutou tudo que a Natália falou, de tanto que ela berrava no celular, e estava na minha orelha. E ela desligou, ele disse, nossa, ela quebrou, não sei o que aconteceu, tal, porque, de fato, quando acontece algo desse tipo, principalmente a mulher, ela quer extravasar, ela quer chamar socorro, e aí vai, e aí correria, vai para o hospital, enfim. Quando essa mulher aqui soube que o filho dela tinha morrido, ela foi, colocou o filho dela e guardou na cama lá do profeta. Sabe, irmão, isso para a gente traz um grande ensinamento. Quando acontece algo diante de Deus, algo que Deus deu, algo que você sabe que foi o Senhor que fez, e quando acontece algo desse tipo aqui, o que fala mais alto precisa ser a nossa fé.
precisa ser a nossa fé. Quando algo acontece diante, quando vem uma notícia, quando acontece algo diante dos nossos olhos que não estávamos esperando, o que precisa falar mais alto precisa ser a nossa fé. Não pode ser gritaria, não pode ser um medo, não pode ser angústia, não pode ser, porque a palavra de Deus diz lá em Filipenses que a paz de Deus guarda o nosso coração, ela deixa ela bem guardadinha, a paz de Deus. Então na hora que acontece algo que sai do nosso controle, que sai do nosso esperar aqui, nós precisamos entender que quem tem que falar mais alto é a fé, é a paz de Deus, tem que falar mais alto. Sabe, queridos, eu já contei isso aqui no culto de oração e eu queria contar isso aqui agora. Eu quando perdi o emprego, eu tinha um emprego muito bom. Quando eu perdi o emprego, eu fiquei muito triste, óbvio, fiquei ali desempregado, depois eu comecei a trabalhar numa empresa aqui em Santos, e nesse tempo todo, durou mais ou menos uns 8 meses, e eu sempre orava diante de Deus, eu falava, Senhor, quero um emprego de volta, Senhor, um emprego que eu consiga ali, como todo homem pede mesmo, eles têm que pedir, Senhor, um emprego que eu pague aqui minhas contas, que eu tenha aqui a minha casa, consiga pagar, enfim. E nesse tempo, eu li muitos livros, nesse tempo eu fui ensinado que eu tinha que colocar diante de Deus ali os detalhes da minha oração, os detalhes, como Paulo mesmo falou, nós lemos lá em Filipenses 4, colocar diante de Deus toda a nossa súplica e toda a nossa petição, e eu colocava lá, Senhor, quero um emprego assim, quero um emprego assado, Senhor, ser mais detalhista, Senhor, eu quero um emprego que eu possa viajar, que eu possa ter um celular, que eu possa ter isso, possa ter aquilo, que eu fui colocando diante de Deus ali, que eu possa ter um cargo assim, que eu possa chegar em tal posição, eu fui colocando, sabe, coisas que aos meus olhos eu não tinha nada, era impossível, eu não tinha absolutamente nada, eu fui colocando ali tudo diante de Deus, sabe, irmão, até que chegou um dia que alguém me ligou, eu entrei numa empresa e o Senhor me fez lembrar, esses dias agora, uns tempos atrás, que tudo aquilo que eu tinha colocado diante de Deus, o Senhor foi dando pouco a pouco, e o Senhor foi dando, o Senhor foi dando, o Senhor foi dando, e hoje eu posso olhar para trás e falar assim, glória a Deus, porque Deus é bom, não porque eu tenho alguma coisa, mas porque o Senhor, Ele é misericordioso. Esses dias eu estava falando com o meu irmão, que tudo aquilo que nós, de algum tempo nós temos vivido, diante de Deus, não é porque somos ou melhores de alguma coisa, mas porque o Senhor Ele tem misericórdia, e porque, eu vou dizer algo para você, meu irmão, e porque teve uma pessoa que orou por nós todos esses anos, a minha mãe orou por nós todos esses anos, e eu falo isso para incentivar você que é mãe hoje, ore pelos seus filhos, sabe, esses dias eu falei isso aqui na igreja, eu falei, sou merecedor de nada, meu irmão, Deus sabe do meu coração do que eu estou falando, falei isso para o meu irmão esses dias, nós não somos merecedores de nada, tem lugares que eu entro, que eu falo assim, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas esses dias, o Senhor tem me lembrado disso, porque a minha mãe orava, fala isso para você, meu irmão, para dar honra a ela mesmo, porque ela merece a honra, não eu. Ela chegava, eu lembrei disso esses dias, vê se eu estou falando verdade ou estou mentindo. Ela via passar fretado na Afonso Pena, e ela falava assim, eu queria que meu filho trabalhasse numa empresa que tinha fretado, não é isso? Sei lá quantos anos a gente tinha, 18 anos, 16, sei lá, nem trabalhar, talvez a gente trabalhava. E hoje, tanto eu, tanto meu irmão, as duas empresas que nós já trabalhamos, todas têm fretado que passa na Afonso Pena. Se é coincidência, não sei, mas para mim não é coincidência, para mim é fé de uma mulher que orou pelos filhos, e hoje os filhos colhem os frutos que ela orou 20 anos atrás. Porque uma mulher orou. Então, minha irmã, eu incentivo você, ore pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Talvez você seja essa mulher aqui sunamita, e você esteja aqui falando que você não tem filho, falando que você não... Minha irmã, antes de você ter o filho, ou se você já tem um filho, ore por os seus filhos. A tua oração tem muito valor. Ele um dia vai chegar com 36 anos, vai poder falar, eu com a minha força, mas
nunca que eu conseguiria. Mas alguém lá atrás orou e falou assim, então, palavra lançada, meu irmão, semente lançada, ela acontece. Meu irmão, glória a Deus. Deus é bom. Porque Deus é bom. Vou contar só um negócio. Eu não vou ficar falando uma eu vou falar aqui. Eu nunca passei por isso, mas é para honra dela, não para honra de mim. Acho que nem eles nem sabem ainda. Eu fui numa reunião num lugar lá em Cubatão, enfim, não vou falar o nome, mas é numa entidade lá, muito conceituada. E ali eu estou participando ali de um ano, de uma comissão onde ficam todas as empresas do polo industrial. Todas as empresas ficam lá e fazem um trabalho X. E aí o coordenador daquele lugar saiu, pediu para sair, não quer mais, tal, então tem que fazer a votação. Fizeram a votação no meio de todo mundo lá, quem foi votado para ser o coordenador logo de Cubatão inteiro. Porque minha mãe, um dia com 18 anos, orou. E eu estava naquela mesa ali, olharam para mim e falaram assim, não, você vai ser o novo coordenador. Eu falei, não, eu não posso, cara, eu estou aqui há um ano. Tem gente aqui que tem idade para ser meu pai. Deixa eles, depois eu vou... tal, não sei o que, não, você foi votado, vai lá, você vai fazer lá. Vai lá e assume o cargo logo. Eu falei assim, não, mas eu vou assumir o cargo, o cara tem que entrar aqui, vai vir enfim, é uma questão muito grande, nem eu sei talvez aonde que eu vou conseguir ter que entrar. Não, mas vai lá, você foi votado, não tem como você recusar, você foi votado, todo mundo votou no teu nome, vai lá e assume lá o cargo. E eu, naquele lugar ali, eu falei, Senhor, só pela tua misericórdia, não porque eu seja melhor do que, porque eu não sou mesmo. Mas, meu irmão, um dia minha mãe orou. E aqui essa mulher aqui, ela chega aqui, ela 2 vezes pergunta para ela, o que aconteceu? Primeira vez foi o marido dela. Ela saiu correndo aqui, o marido dela perguntou para ela, mas onde você vai? E ela assim, não. E ela pergunta, o marido pergunta para ela, por que vai com ele hoje? Com o profeta, não é dia de festa, lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Ela continuou o caminho. E no 26, o Geazi, o moço do profeta, corre ao encontro e disse, vai, tudo bem contigo e com teu marido e com o menino? Ela respondeu, tudo vai bem. Ela tinha fé, meu irmão. Ela tinha fé que aquilo que ela tanto pediu a Deus ia acontecer. Ela tinha fé, essa mulher aqui. Ela continua o texto aqui e pula no 30. Aí ela chega lá no profeta, o profeta ele fala assim, vai lá, pega o meu bordão, leva contigo lá o moço do profeta para ir lá colocar no menino. E ela diz assim no 30, porém a mãe do menino disse, tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Então ela se levantou e a seguiu. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o seu rosto, sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se Eliseu e ele disse, o menino não despertou. No 32, tendo o profeta chegando à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, subiu à cama, deitou sobre o menino, pôs a boca sobre a boca do menino, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, lá para cá, e tornou a subir, e se fez, estendeu sobre o menino, esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E o texto continua, então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou e apresentando ela ao profeta, e esse disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou sobre os pés dele, prostou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Um milagre aconteceu. Meu irmão, eu quero te dizer essa noite uma coisa. O milagre de Deus está sobre você. Está sobre você. O milagre do Senhor para essa mulher aqui, ele está aqui hoje, porque o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus que formou o céu, formou a terra, é o mesmo Deus que separou a água da terra, é o mesmo Deus, nada mudou. Sabe o que muda? Muitas vezes o nosso foco, o nosso olhar, porque o olhar daquela mulher foi, eu tenho fé que isso vai acontecer, porque se Deus deu, Deus vai dar de volta, Deus vai fazer, essa mulher não perdeu o foco, essa mulher ela não pediu para ter um filho, mas ela teve um filho, e ela falou para o profeta, e o profeta, não, mas o filho é teu,
e depois de um ano ela teve um filho, e depois de um tempo o filho morreu. Ela guardou aquilo para ela, falou assim: o quê? Eu vou atrás desse homem de Deus. Guardou aquilo para ela. Nem o marido, nem o servo lá do profeta sabia o que tinha acontecido, mas ela foi ao encontro àquele que poderia resolver os problemas dela. Essa noite, irmão, em nome de Jesus, precisamos de encontro àquele que pode resolver os nossos problemas. Vai de encontro a Jesus. Ora pelos seus filhos, ora pela sua mulher, ora pelo seu marido, ora pela sua casa, ora, bota a fé diante de Deus. A palavra de Deus diz lá, como nós lemos em Filipenses: colocai diante de Deus toda a nossa súplica e oração. Toda a nossa súplica, meu irmão. O que determina algo sobre a minha e sobre a sua vida é Jesus. É Jesus. Jesus determina. Jesus, ele fala: ó, vai acontecer assim, vai acontecer assim. Nós muitas vezes não enxergamos isso. Nós muitas vezes queremos antecipar, queremos correr, queremos falar para pessoas que não vão resolver nosso problema. Nós muitas vezes queremos falar com pessoas que não têm o poder de resolver. Nós muitas vezes colocamos fé em cima de algo que não vai resolver os nossos problemas. Se aquela mulher tivesse parado com o marido dela quando o marido chegou, você vai falar o que com o profeta agora? Não é nem festa de nada, não é festa do tabernáculo, porque naquela época se ia falar com o profeta nessas épocas. Se ela tivesse ali, falado para o marido dela: ó, sabe o que é? Nosso filho morreu. Talvez o marido dela fosse assim: ó, nem vai. Se ele morreu, vamos enterrar. Para que você vai incomodar o profeta? Mas ela não falou, ela continuou. Meu irmão, em nome de Jesus, algo que nós temos que aprender também hoje é: se livre daquilo que te traz ansiedade. Em nome de Jesus, desliga o teu telefone quando vê a notícia mal, dizendo assim: você não vai conseguir, isso é impossível, isso, o seu filho não vai voltar, o seu sonho não vai se realizar, essa doença não vai sarar. Desliga o telefone, desliga a televisão, desliga qualquer coisa, meu irmão, e vai orar. Coloca diante de Deus: Senhor, você pode fazer, Jesus. Você pode fazer. Se o mundo diz não, o Senhor, quando dizer sim, acontece. Em nome de Jesus. Não importa se o teu filho está dando trabalho, e se você liga a televisão, você vê que o índice de sei lá o que, de jovens que saem da igreja, que não sei o que, é altíssimo. Mas você vai declarar: mas na minha casa não vai acontecer, porque eu e a minha casa louvaremos e serviremos e adoraremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Se falam isso, porque falaram isso para mim essa semana: ah, você não vai levar as meninas no... como que é? Eu falei, negócio de carnaval. Matinê. Você não vai levar a Sofia no matinê? Eu falei: não. Não, mas mas por que não? Não, porque eu acho que não, tá, uma festa... Eu falei mundana, né? Eu falei mundana. Eu falei assim: é muita sexualidade que mostra essas questões de carnaval. Então, enquanto eu puder separar minha filha disso, eu vou separar. Não quero mesmo, tá? Aí a pessoa me vira e falou assim: ah, mas você segura ela com 8 anos, quero ver se você segura ela com 16 anos. Eu falei assim: ah, minha filha, mas se ela não sabe, mas o poder que tem a oração de um pai e de uma mãe que ora pelos filhos. Então eu declaro sobre as minhas filhas, sobre os seus filhos: eles não conhecerão o mundo, em nome de Jesus. Eles não conhecerão o carnaval, não conhecerão essa palhaçada de sexualidade, sexo fora do casamento. Eles não conhecerão, em nome de Jesus, porque nós oramos nessa igreja. Se tem algo que a gente faz nessa igreja, que a gente faz muita coisa, mas tem algo que a gente faz, oramos pelos nossos filhos, pelos seus filhos. Nós oramos e nós declaramos: eles não conhecerão esse mundo, em nome de Jesus. Ah, mas sai da igreja. Ah, depois de tantos anos, não vai sair, meu irmão, porque nós oramos e nós temos fé que aquele que deu o filho, é aquele que, se precisar, ele ressuscita na cama do profeta e vai ressuscitar os nossos sonhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E para terminar, meu irmão, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8, o último versículo mesmo, Romanos 8, 31, versículo que nós conhecemos. Se o grupo de louvor quiser subir, pode subir. Diz assim, Romanos 8, 31 fala assim:
Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. No 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. E você acrescenta aqui: será a falta de emprego, será a falta de fé, será o filho que não veio, será a questão de droga, será o que será, meu irmão? O que separa, no que se separará do amor de Deus? No 36, como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, meu irmão, em nome de Jesus, que seja isso palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida essa noite. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por amor, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, querido? Nada pode nos separar do amor de Cristo, nada. Nem que o teu filho morra, ouça isso em nome de Jesus. Nem que o teu filho morra, nem que as tuas promessas sejam mortas, mas aquele que deu, a palavra, tem uma música que diz que não começou ainda a boa obra de Deus, meu irmão. Senhor, Ele pode reaver aquilo que aos teus olhos pode ter se perdido. Aos teus olhos talvez se perdeu o emprego, aos teus olhos talvez se perdeu alguma situação, aos teus olhos talvez não aconteceu aquilo que você queria que acontecesse, mas em nome de Jesus, assim como aconteceu com a mulher sunamita aqui, que ela foi e colocou diante do homem de Deus, guardou aquilo que doía no coração dela, que era a morte de um filho, ela guardou e chegou diante do homem de Deus e falou, e aquele homem de Deus, ele fez tudo novo. Que assim seja sobre a minha e sobre a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Isso aí. Glória a Deus. Sabe, irmão, eu sei que o pastor já orou, mas eu queria orar mais uma vez. Você que veio aqui essa noite, sabe, talvez com ansiedade, talvez com algumas questões, que é algo que você quer hoje colocar diante de Deus, sabe, alguma coisa que tem afligido o seu coração, tem trazido pesado, vem aqui na frente, vamos orar. Vem aqui, sai do seu lugar, vamos orar, porque existe um Deus nesse lugar, meu irmão, que Ele pode resolver os nossos problemas. E assim como essa mulher, ela chegou diante do profeta de Deus, então em nome de Jesus, venha você, chegue diante do profeta de Deus, chegue diante de Deus aqui nesse lugar. Pode vir para frente, pode vir. Eu posso isso aí, pode vir aqui para frente, vamos orar, meu irmão. Vamos gastar tempo orando. Porque se tem algo que resolve, se tem algo que pode mudar a nossa história, é o quanto nós gastamos de tempo orando. Então em nome de Jesus, sai do seu lugar. Você não veio para cá hoje à toa. Você não entrou na casa de Deus à toa. Você não veio aqui, caiu de paraquedas. Não, meu irmão, em nome de Jesus. Pode vir mesmo, vou esperar você sair do seu lugar. Deus está nesse lugar. Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Feche seus olhos. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pode vir aqui. Vem para frente. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Deus é bom. Feche seus olhos, ouça. A palavra de Deus diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu irmão, você vai dizer, com seus olhos fechados mesmo, só ouça, você vai dizer isso ao Senhor essa noite. Essa noite você vai dizer isso ao Senhor. Diz ao Senhor: o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço passarinheiro
e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês de escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Assim diz o Senhor para a tua vida: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e nós não seremos atingidos. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, estamos diante de Ti, Pai. Estamos diante de Ti como aquela mulher esteve diante do profeta. E como Jesus, a Tua palavra diz, Senhor, lá em Filipenses, como nós lemos Jesus no começo, diz assim que nós devemos levar a Ti todas as nossas súplicas em orações. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, aquilo que hoje traz ansiedade, aquilo que hoje traz, Jesus, Pai, medo, Senhor, aquilo, Jesus, que, Pai, traz, Senhor, conflito, aquilo, Jesus, que, Pai, muitas vezes tira o nosso sono, muitas vezes, Senhor, nos faz acordar no meio da noite, sem saber porque nós acordamos, mas nós acordamos, Senhor, Pai, muitas vezes nós olhamos, Senhor, para uma situação e não vemos resposta, Jesus. Deus, nós colocamos tudo isso em Tua presença, Senhor, e nós pedimos essa noite, Senhor, vem com socorro sobre nós. Santo Espírito de Deus, vem com socorro sobre nós. Nós declaramos que nós precisamos de Ti. Deus, ajuda as mulheres desse lugar a orarem com fé pelos seus filhos, Senhor, a semearem boas sementes, embora, Jesus, elas não estejam vendo, embora elas não estejam enxergando, mas ajuda as mulheres, Senhor, a declarar aquilo, Jesus, que elas tanto querem que os filhos passem. Deus, ajuda daí os pais desse lugar a declararem sobre as mulheres, a declarar sobre os filhos aquilo que Ele quer, Jesus, aquilo que Ele quer que aconteça. Deus, ajuda a nós, Senhor, a colocarmos diante de Ti, Senhor, as sementes. Deus, ajuda-nos, Senhor, a plantarmos sementes, Senhor Jesus, espirituais nos corações dos nossos filhos, nos corações das nossas esposas, no coração dos nossos maridos. Deus, ajuda-nos a plantar, Deus, boas palavras, a plantar sementes de fé, sementes, Senhor, de santidade, sementes, Senhor, que gerarão frutos. Deus, sementes que vão gerar frutos lá na frente. Deus, em nome de Jesus, eu Te peço também, Senhor, nos coloca, Senhor, a nossa visão no foco. Deus, coloca a nossa visão naquilo que é para nós enxergarmos, como essa mulher fez. Foi direto ao profeta e falou diante do profeta aquilo que ela queria que acontecesse, Senhor. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor, de perdermos tempo, Deus, levando, Senhor, as nossas preocupações para qualquer outro lugar, menos para Ti. Nos livra. Perdoa, Senhor, a minha vida, perdoa cada um, Senhor, nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, nos ensina a levarmos as nossas preocupações a Ti. Nos ensina a levarmos as nossas preocupações àquele que resolve, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu Te peço, Deus, como diz a Tua palavra, Senhor, que nada, nenhuma situação poderá nos separar do Teu amor. Deus, então, em nome de Jesus, eu Te peço, traz a Tua alegria aos nossos corações. Acrescenta a Tua alegria, acrescenta em nossos corações, Senhor, as Tuas promessas. E Deus, eu declaro pelo poder que há no Teu nome, Deus, que tudo aquilo que está no reino espiritual, tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, tudo aquilo que está, Senhor Jesus, preparado para nós como promessa, se realizará pelo poder que há no nome de Jesus. Não importa o tempo, não importa o que é, não importa a grandeza, não importa, Senhor, a nossa situação. Deus, em nome de Jesus, pelo poder que há na Tua palavra, Pai, nós pedimos, Senhor, realiza aquilo que Tu tens, Senhor, preparado para nós. Que venha sobre nós o Teu reino e a Tua vontade, em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Ora mesmo, irmão. Pela fé eu posso clamar, pela fé eu posso enxergar, pela fé eu posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho